Olá, estamos começando mais uma videoconferência da série Panorama Cursos, hoje com o tema A Educação à Distância no Brasil, Situação e Tendências. O conferencista José Manuel Moran é doutor em comunicação pela USP, foi professor de novas tecnologias na Escola de Comunicações e Artes da USP, é diretor acadêmico da Faculdade Sumaré de São Paulo, é especialista em avaliação de cursos superiores à distância e também atua junto às comissões do MEC desde 1999. É o autor do livro Mudanças na Comunicação Pessoal e coautor de Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, Educação Online e Avaliação da Aprendizagem em Educação Online. Manuel Moran pesquisa e atua na área de inovações na educação com apoio das tecnologias. Essa videoconferência faz parte do curso à distância de especialização em Educação à Distância, Concepção, Desenvolvimento e Avaliação, realizado pela PUC Minas Virtual. Se você quiser participar enviando perguntas ou comentários, pode utilizar o e-mail videoconferencia@virtual.pucminas.br. Professor Moran, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Antes de começar, eu preciso dizer que nós estamos no estúdio aqui na PUC Minas, em Belo Horizonte, e o professor Moran está no estúdio da Unifesp, em São Paulo, a quem a gente agradece pela gentileza em nos ajudar nessa videoconferência. Prazer, professor. É prazer, Yara, é prazer, alunos. É muito bom estar aqui no primeiro contato. Não os conheço presencialmente, estamos iniciando um módulo sobre avaliação de projetos e cursos à distância. E é bom também estar aqui voltando à Unifesp, que é uma instituição que eu acompanho, embora de longe, mas na área de saúde é referência, é uma das pioneiras em informática na educação e que está trabalhando com diversas propostas de curso, assim como vocês aí na PUC. Então é um prazer estar com essas três instituições. PUC de Minas, aqui Unifesp e, enfim, eu, nesse momento, como um coordenador de um módulo, iniciando com este contato que gostaria que fosse mais presencial, de ver os alunos, mas a gente sabe que vocês estão assistindo através da internet. Então, bem-vindos ao curso e vamos iniciar agora já o tema, vamos falar não só do módulo, mas situar a questão da educação à distância no Brasil, para entender como avaliar um projeto à distância, como avaliar um curso. Eu quero mostrar um pouco em que momento estamos, a situação, as tendências da educação à distância. Aí vocês têm a página onde tem alguma série de textos, na Escola de Comunicações e Artes, ECA, USP, BR, Prof. Moran. No final deixarei também mais detalhado esse endereço e um e-mail pessoal, jmmoran@usp.br. Para os alunos do curso, nós temos e-mail interno e tal, mas vocês também têm este acesso a esta minha caixa postal. Bom, primeira questão, assim, para entender o EAD, não é somente o EAD, mas é pensar um pouco na instituição como um todo. Há um descompasso muito grande, eu chamaria, em todos os níveis de ensino, mas vamos falar das instituições de nível superior agora. Estamos muito, como chamaríamos, defasados entre as possibilidades e a realidade, que significa, nós temos modelos de organizar a universidade e modelos pedagógicos, tanto no presencial como à distância, extremamente, eu diria, pobres em relação ao que hoje já é possível para muitos. Também sabemos que nem todo mundo tem acesso ao ensino superior, e mesmo aqueles que têm acesso também têm uma série de alunos ainda muito carentes e com dificuldades. Mas esses alunos, eles poderiam estar tendo uma série de atividades muito mais interativas, muito mais flexíveis. E, na verdade, estamos passando de modelos que eu chamaria
sociedade industrial e caminhando para outra, uma sociedade da informação ou do conhecimento, mas estamos numa etapa de transição. O que quer dizer? Nem estamos onde estávamos 1 ou 2 décadas atrás, mas também ainda não chegamos a um outro modelo que provavelmente, daqui a uns 10, 20 anos, se tornará muito mais claro. Então, esse problema de estar entre modelos nos deixa no pior dos mundos. Nem aquilo que fazíamos nos satisfaz, seja no EAD como no presencial. Há uma sensação de desconforto que você percebe em todas as instituições e, ao mesmo tempo, também nenhuma instituição arrisca muito porque também não sabe bem, não temos assim uma série de experiências organizacionais bem consolidadas que nos digam, não, temos que ir por aí. Principalmente no presencial. No EAD, tínhamos modelos relativamente já consolidados, não, vamos dizer assim, ou no modelo de televisão, ou no modelo impresso, mas a internet bagunçou um pouco tudo isso. Quer dizer, apesar de que todo mundo usa internet, mas ainda não temos práticas consolidadas de como integrar essa internet na educação. Quer dizer, temos avanços, temos experiências, mas isso ainda, do ponto de vista organizacional, ainda está um pouquinho a desejar. E principalmente também porque a internet está passando da primeira fase, que chamaríamos uma internet mais simples, pensada mais para a banda estreita, para uma internet banda larga, para a TV digital, para uma série de tecnologias muito mais sofisticadas, integradas, participativas, a internet, vamos dizer assim, a Web 2, que seria essa web conectada. Então, essa transição é muito, vamos dizer assim, estimulante, mas ao mesmo tempo ainda incerta enquanto aos modelos que vão vingar daqui para frente. O que temos feito no Brasil, no fundo, é adaptar um pouco o que fazíamos no presencial. E o modelo mais talvez assim, presente, hoje avançando no EAD no Brasil, é o modelo que chamo de teleaula. No fundo, é uma aula presencial replicada para muitas salas, muitas vezes ao vivo. Então, que de alguma forma ele faz uma ponte entre o que se vê no presencial e o que tira um pouco do medo do à distância, mas de outra forma tende a banalizar um pouco do conceito de educação à distância, que era muito baseado em aprendizagem, autoaprendizagem e aprendizagem em grupo, através de colaboração. Então, muitas instituições estão numa fase que chamaria de banalização do ensino, seja presencial ou à distância. Houve uma multiplicação enorme de faculdades, de cursos, todos vocês sabem disso. Há uma inclusão de muita gente que antes não podia fazer ensino superior, isso é legal, é importante. O EAD também contribui para isso, mas há um pretexto de inclusão dentro, para alguns mantenedores, principalmente de faculdades particulares, traduzem isso em fazer uma educação de baixo custo, de exigir pouco, etc., que me parece que é preocupante. Alguns dados assim mínimos e não são totalmente confiáveis, mas enfim, algumas coisas assim. Nós temos mais de 150 já instituições de ensino superior autorizadas pelo MEC. Isso quer dizer que tem avançado muito no Brasil o número de faculdades e universidades que querem trabalhar à distância. O que predomina hoje é a universidade, seja pública ou particular. Quase metade das universidades, elas pediram ou estão autorizadas a trabalhar à distância. Enquanto os centros universitários ainda estão por volta de 15%, talvez um pouco mais, talvez chegue até 17%, mas quer dizer, muitos ainda não entraram em EAD. E as faculdades isoladas ou integradas, elas ainda estão pensando em entrar, ou estão com processos ainda não aprovados, ou a maioria ainda nem entrou. Então, na verdade, avançou muito nesses últimos 5 anos, mas mais nas universidades. Agora está chegando os centros universitários e, aos poucos, as faculdades. Queria focar mais nos modelos educacionais, que significa quais são os modelos de EAD, assim, de forma muito simplista. Eu sei que não dá conta de tudo, mas são modelos que se aplicam ao presencial e à distância. Primeiro, há modelos
que são os predominantes, que são centrados muito mais no ensinar, no professor, estão focados nele, em que ele fale, em que ele se expresse, em que ele transmita informação. No conteúdo, significa, você tem que aprender determinados conceitos, fazer determinadas leituras e algumas atividades a partir delas. Esse modelo que de alguma forma resumo como de transmissão da informação é o modelo predominante. Então, transmitir, seja numa sala presencial ou numa sala virtual, ou então disponibilizar conteúdo e depois discutir algumas questões relacionadas a esse conteúdo, é um modelo que nós temos mentalmente ainda muito forte na cabeça e que de alguma forma orienta as políticas, as metodologias de educação, tanto presenciais quanto à distância. E há outros modelos que são, vamos dizer assim, um pouco mais exigentes e que teoricamente são um pouquinho mais elaborados e que custa um pouco mais implementar, que são, apesar de que no discurso se fala muito, mas quer dizer, na implementação demora um pouco mais e é um pouquinho mais assim, cuidadoso. São modelos centrados mais na aprendizagem. Significa, eu estou orientando a aprendizagem, seja no presencial ou à distância, no aluno, individualmente, em grupos menores ou maiores, focando muito mais a pesquisa, que pressupõe leitura, mas não é só leitura, é a relação entre a prática e a teoria, entre fazer e o compreender, desenvolvimento de situações reais de aprendizagem, projetos, ou de intervenção ou de pesquisa, sejam acadêmicos ou ligados ao trabalho, e a ideia da colaboração, de aprender juntos, é fundamental. Então, esses modelos que avançam no presencial, também eles começam a acontecer na educação à distância, mas eu diria que eles são infinitamente menos, vamos dizer assim, tanto em quantidade quanto em número, hoje, do que o primeiro modelo centrado no ensino, que nos é muito mais familiar. Sempre chamamos um especialista, um professor, alguém que nos diga, que nos oriente, e sempre esse professor se liga a um determinado conteúdo e com isso parece que resolvemos tudo. Eu creio que temos que caminhar muito mais do primeiro para o segundo modelo, e não é tão simples fazê-lo. Especificamente sobre a educação à distância, nós temos, mesmo no primeiro modelo focado no conteúdo, temos modelos para poucos alunos, modelos para alunos que podem, em geral, pagar mais, no caso de ensino particular, ou para poucos alunos em universidades públicas, né? Às vezes eu já vi projetos, avaliei projetos em universidades públicas que eram para 30 alunos, 50 alunos no máximo. Quando falavam 300 alunos se apavoravam. Então eram modelos para poucos alunos. E você tem, em contrapartida, modelos de EAD para milhares, às vezes dezenas de milhares de alunos simultaneamente em cursos de graduação. O ano passado eu fiz uma abertura de um curso de pedagogia numa instituição particular e naquele momento tinha 8.000 alunos inscritos naquele módulo, naquele início de curso simultaneamente. Então, é muito diferente o tratamento de um curso para poucos alunos do que outro que tem milhares de alunos simultaneamente. Esse poucos e muitos normalmente também está ligado a modelos de alto custo que tem um investimento maior, seja em profissionais, em atendimento, em tutoria, em materiais, enfim, uma série em avaliação, e há outros que eu chamo modelos de baixo custo, assim como no presencial. Então, modelos que custam pouco, por exemplo, vou pensar assim, em faculdades particulares, são modelos que têm uma média de R$150, R$180, R$200. Quer dizer, para alguns isso é alto custo, mas estamos falando em termos de educacionais, para a maioria isso é um modelo que custa muito menos do que um curso presencial regular. E esse modelo de baixo custo, ele tem um atrativo enorme de chamar aqueles alunos que não podem ir para uma faculdade presencial. Talvez aí eu veja um dos grandes
movimentos do EAD nos últimos anos e do sucesso do EAD superior, por exemplo, na graduação. Eu tive que avaliar alguns polos de algumas dessas universidades que trabalham com teleaulas, e o aluno, muitas vezes eram professores ou futuros professores, no caso de cursos de formação de docentes, né, pedagogia ou antigo normal superior. Então, os alunos me diziam: graças a Deus que nós temos esse curso que me possibilitou eu acessar o ensino superior. Eu ganho como professor 500, 600 reais lá no interior do Brasil, e eles me cobram 150 reais. Esse curso eu posso pagar. Agora, um curso de 400 reais que cobra uma faculdade presencial, daí para cima, eu não posso pagar. Então, para eles, era uma saída, do ponto de vista mercadológico, importante para essa situação, né? Então, essa é uma questão importante do ponto de vista de inclusão. Agora, não quer dizer que isso aí seja curso de alta qualidade, que estejamos preparando bem professores, necessariamente desse jeito. Isso vamos ver um pouquinho depois. Temos cursos com parcerias e sem parcerias. Que quer dizer, tem cursos em que são feitos mais numa sede, no local, e os alunos se reportam a essa sede. Então, você tem cursos que têm muito mais focados, vamos assim, numa equipe central, e cursos em que você tem instituições que têm o primeiro tipo de parceria, vamos dizer assim, a atuação como no conceito de polos. Quer dizer, é um polo que o aluno se reúne de vez em quando, o aluno da região vai lá, tem algum tipo de acompanhamento, tem algum laboratório para poder fazer algumas atividades de pesquisa, entregar atividades também, alguns trabalhos, etc. E tem também laboratórios, quando é no caso de, sei lá, biologia, ou, enfim, matemática, você tem alguns laboratórios para poder fazer determinadas atividades. Também tem um estágio, que o MEC exige que seja presencial. Então, na verdade, você tem instituições com parceria e sem parceria. Ao mesmo tempo, você tem com polos ou sem polos. Significa, o aluno tem, principalmente a avaliação presencial também, que me estava fugindo, que o MEC exige, que pode ser feita perto de onde ele mora ou não. Ele tem que se deslocar, por exemplo, a cada 6 meses, ou no fim de cada ano, a sede da instituição e ir lá fazer as avaliações presenciais, enquanto o MEC, assim, ainda o exigir, que é uma das questões legais que depois poderemos ver. Temos modelos também com, vamos dizer assim, aulas ao vivo ou não, ou gravadas, ou usam, por exemplo, internet. Então, tem modelos em que você tem transmissões ao vivo, como, por exemplo, estamos fazendo agora, mas tem outros que gravam as aulas e as entregam antes era em videocassete, agora em CD-ROM, em algum momento pode ser em DVD, ou também pode ser depois com complemento ou não da internet, né? Temos também cursos, e são muitos, só pela internet. E aqui se apostava muito, anos atrás, que a internet era a mídia assim, fantástica, etc. Mas, sem dúvida que ela é, mas a internet ela não é para todos, principalmente para cursos de massa. Nem todos têm acesso, mas não é só questão de acesso, é uma questão também de cultura digital. Lidar com a gestão do tempo sozinho, com conteúdo e com algumas não é tão simples para a grande maioria. Então, a internet é interessante para pessoas que já estão muito acostumadas ao digital, pessoas que têm autonomia, pessoas que já adultos e que ao mesmo tempo estão com um bom domínio do digital. Mas para nosso aluno carente, a internet ainda é um campo, tem um lado fantástico, assim, enquanto novidade, mas não enquanto saber gerenciar sozinho essas atividades. Então, eu acho que o ambiente da internet ele é interessante e, ao mesmo tempo, ele tem seus problemas. Temos uma série de cursos tradicionais que são baseados em material impresso, que ainda é a grande mídia predominante, como veremos daqui a pouco.
Quer dizer, a maior parte dos cursos usa o material impresso, pelo menos como complemento. Tem o CD-ROM, que muitas vezes reproduz o que está na internet. Tem alguns que usam material impresso, internet, CD, internet ou não internet. Existem ainda muitos cursos que não usam a internet como apoio, mas a tendência sempre mesmo aqueles que têm o foco no material impresso, a colocar a internet como apoio. Temos também aqueles cursos baseados na TV, perdão. Tem uma série de cursos que ainda, tipo telecurso, que usam a televisão e depois o material impresso como complemento. Então nós temos essas duas áreas e eu lamento muito que no Brasil tenhamos usado tão pouco e tão mal a televisão como instrumento de comunicação com o aluno, completado com outras mídias. O Brasil teria avançado muito mais na educação à distância se tivesse tido o mesmo sucesso que tem na TV comercial, nas chamadas TVs educativas, que viraram TVs culturais, mas não TVs educativas no sentido rigoroso do termo, né? Temos também os que usam videoconferência, material impresso, internet, webconferência, que significa a comunicação audiovisual pela internet. Nós temos também todo um conjunto hoje de soluções. Neste momento, por exemplo, é videoconferência aqui entre São Paulo e a PUC aí de Minas. Mas ao mesmo tempo é transmitido pela web. Então é uma webconferência. Ao mesmo tempo fica gravado para acessar ao vivo, webconferência ao vivo. Ao mesmo tempo, depois, uma série de pessoas acessarão só pela web, depois que este momento tenha passado. Então, são situações diferentes hoje, nós podemos combinar o ao vivo com disponibilizar esse material para depois, né? As mídias mais utilizadas, assim, isso numa publicação, eu vi 1 ano atrás, talvez tenha mudado agora, por isso que os dados são um pouco relativos, mas predomina o material impresso na maior parte dos cursos, 84%, então significa que ainda num Brasil tão desigual, onde 30% dos brasileiros têm acesso à internet regularmente, ainda tem muita gente que acessa eventualmente determinado curso, não temos. Então, o material impresso não é só por acesso à internet. Mesmo quem tem acesso, ler na tela ou imprimir muito material é custoso e não é interessante. Então, ter esse material como complemento e combinação entre conteúdo e depois interação pela web me parece fantástico. A internet temos 63% dos cursos que usam. CD-ROM, muita gente entrega o impresso ou o CD ou ambas as mídias, né? CD-ROM, principalmente material um pouco mais pesado, quem tem acesso não em banda larga, é bom ter esse material disponível, não ter que imprimir tantas coisas, quando tem imagem, tem vídeos, isso é importante. A televisão nos ocupa ainda 23% dos cursos, usam a TV. O rádio, 3%, também era uma mídia que no Brasil foi subutilizada, e outras 18%. Né? As instituições atuam em EAD de forma isolada, associada ou virtual. Quer dizer, isolado significa atuam no presencial e no à distância. Então, nesse momento, por exemplo, a PUC de Minas, ela tem uma série de cursos, vocês têm uma série de cursos aí, como PUC, mas em alguns momentos vocês vão se associar a outras universidades ou instituições católicas, são formando uma rede chamada Recesso, que na medida que proponha cursos, esses cursos vão ter uma série de possibilidades de, por exemplo, atuação. Um polo, a PUC de Recife pode servir para atividades locais, seja do aluno da região ou de eventual aluno que esteja viajando naquele momento e precise fazer alguma atividade presencial. Ele pode fazê-la numa associada. Então, esse tipo de consórcios, vamos dizer assim, ou de parcerias, de associações, são interessantes. Existem parcerias eventuais, significa feitas só para um determinado curso, como foi feito com o Veredas, em Minas, que era as universidades públicas,
e algumas particulares do estado de Minas, umas 18 ou 19, na primeira oferta, né, que capacitou 14 mil professores efetivos no sentido em exercício, mas que não tinham nível superior. E agora vai começar uma segunda oferta desse mesmo curso. Então são parcerias que são eventuais, mas tem outras que são estáveis, ou um pouco mais permanentes. Quer dizer, você junta as competências de mais de uma instituição, e aí você cria até a ideia de consórcio, que significa uma integração de projetos muito maior, como você tem, por exemplo, hoje, as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, o CEDERJ, o consórcio de universidades estaduais e federais de todo o estado, que oferecem graduação, que oferecem especialização, que oferecem pré-vestibular, que oferecem cursos de extensão. Então, toda uma gama de propostas em convênio com prefeituras, que instalam em polos regionais, e é um modelo que o governo federal está instalando em todo o Brasil. O governo federal, nesses 2 últimos anos, e principalmente desde meados de 2006, está também atuando na graduação. Antes era mais na formação de professores, mas agora está também em áreas de bacharelado, como administração e outras. Então, em conjunto com, primeiro, universidades federais, assim, por áreas regionais próximas, em princípio, e também patrocinados ou em convênio com algumas estatais. A pioneira foi o Banco do Brasil, no curso de administração. E a tendência, pelo menos no projeto da Universidade Aberta do Brasil, que depois poderíamos discutir se ela é aberta, que não é universidade, mas, enfim, é o nome que tem, Universidade Aberta, porque ela, no fundo, é uma gerenciadora de projetos, e para ser aberta teria que permitir que um aluno que não tivesse, por exemplo, ensino médio, um aluno de mais de, sei lá, de 20 ou 25 anos, pudesse ter acesso direto à faculdade. Isso não tem. Nós no Brasil temos que passar pelo ensino fundamental, ensino médio, para chegar ao superior. O aberto pressupõe a possibilidade de alguns acessarem diretamente pela própria experiência e vivência que têm já como adultos. Então, essa universidade aberta, ela pretende, neste ano, chegar a 100 mil alunos em cursos de graduação à distância. Então, é um tipo de parceria bastante forte. E existem, embora o MEC não goste muito e está procurando dificultar ao máximo, a possibilidade de termos consórcios virtuais. Significa instituições que não atuam no presencial, mas atuam só na educação à distância. Então, hoje está um pouco mais, assim, não é proibido, mas não se favorece muito. Mas temos algumas instituições, principalmente no Paraná, que atuaram regionalmente, como o caso do IESD, outra que chama-se IEC, quer dizer, que atuam só à distância, não tem cursos regulares presenciais, pelo menos até o momento. Bom, algumas questões, eu vou falando aí, Yara, se vocês quiserem colocar algumas questões também, sinta-se à vontade. Mas senão eu termino um pouco antes para que vocês possam fazer perguntas. Eu sei que você tem algumas aí você também avalia quando acha que vale a pena, né? Tá, eu acho que você pode continuar com a sua apresentação e depois a gente entra com algumas questões. Tá bom. Então, olha, algumas questões problemáticas, quer dizer, apesar dos avanços que temos tido, nós temos questões que merecem uma reflexão, e para vocês que estão estudando, fazendo um curso de especialização e que estão atuando ou querem atuar em educação à distância, devem levar muito em consideração. Uma coisa é fazer um projeto, outra coisa é implementá-lo depois de alguns anos. Eu tenho avaliado muito projetos que ainda não foram implementados. Então é muito fácil dizer, olha, vai ser interativo, vai ter um tutor para 40 alunos, não sei o quê, vai ter ótima qualidade, material. E é uma distância enorme depois quando você vai ver, às vezes na fase de reconhecimento, primeiro pelo próprio dinamismo de AD, pela experiência. Então é normal que um projeto não fique engessado, que avance, que incorpore situações novas. Mas às vezes as situações novas que incorpora não são para melhorar, são para baixar o custo, por exemplo.
E a ideia de baixar custos seduz muito o mantenedor, o dono de uma instituição privada. Mas, para cobrar menos do aluno, mas a relação entre cobrar menos e, às vezes, também ter uma qualidade menor, ela costuma ser direta, viu, às vezes. Então, há uma distância nesse sentido nos projetos. Por exemplo, há uma necessidade assim, no mercado de ocupar espaços. E com o conceito de teleaula, é muito fácil, até a hora que o MEC, com uma portaria, agora em janeiro, ela quer frear um pouco, havia até agora muito fácil a instalação de polos. Então você podia abrir, às vezes, em qualquer lugar, uma parceria com alguém que não era de ensino superior e dizer, olha, me aluga uma sala, coloca aí uma antena de TV, coloca assim, alguns computadores à disposição dos alunos, alguns livros aí também para ter uma biblioteca, pelo menos pequena, e já tenho um polo de educação à distância. Então, algumas instituições que começaram a atuar em EAD há 4 anos, 3 anos, 2 anos, algumas já tem mais de 100 mil alunos à distância, em graduação. Outras, por exemplo, tem uma que começa menos de 2 anos, tem 40 mil alunos. Então, o crescimento tem sido tão rápido que a gente fica um pouco preocupado se estão mantendo a fidelidade àquele projeto. E o que eu tenho, assim, não posso dizer que é uma avaliação científica, mas eu tenho hoje um acompanhamento de algumas situações em que percebo que um dos pontos onde começa a falhar é no acompanhamento do aluno, principalmente no que nós chamamos de tutor, ou enfim, professor assistente, e esse acompanhamento tem sido bastante precário. Por quê? Porque aumenta o número de alunos, às vezes se aumenta a relação aluno-tutor, ou então se aumenta o número de horas de tutor, mas em geral numa proporção inferior ao número de alunos que ele está assumindo. Então, esse acompanhamento precário do aluno me parece um dos grandes problemas que nós temos, aliado a um outro conceito que é muito preocupante. Normalmente, quem acompanha presencialmente, localmente, no polo, chama-se tutor, ou um professor generalista, que quer dizer, em todas as disciplinas em que ele vai atuar, por exemplo, de um curso de administração, ele pega desde os fundamentos de administração, depois começa a administração financeira, administração, sei lá, marketing e tal, ele é o tutor geral para todas as situações, pressupondo que quem está dando o conteúdo é o professor autor ou o professor que transmite a aula. Sem dúvida que o professor principal é o autor e o professor que dá a aula. Mas quem tem o contato com o aluno, quem tira muitas dúvidas assim no dia a dia, quem acompanha, é aquele que está perto. E esse não basta, não pode uma pessoa só, que às vezes é recém-formado, que às vezes fez um curso de especialização, mas nem sempre isso acontece, ele vai dar conta de todas as situações no cotidiano. Esse me parece a mim um dos graves problemas que nós temos. O conceito de tutoria, principalmente em situações em regiões carentes, onde não é tão simples encontrar pessoas tão preparadas e que deem conta da complexa situação de acompanhamento permanente desse aluno. Depois, algumas instituições têm também, junto com o tutor presencial, o tutor chamado online, o tutor pela internet. O tutor pela internet, eu acompanhei algumas situações, ele também tem algumas que tem 250 alunos, 300, para ele acompanhar. Então, ele fica um acompanhamento relativamente burocrático. Ele recebe uma atividade, uma pesquisa, um trabalho. E o que eu tenho visto assim são a devolução para o aluno, quando é individual, às vezes em pequenos grupos, ok, continue assim, está tudo bem, é incentivo, mas isso não é um retorno de se o aluno está aprendendo, que questões ele pode melhorar. Às vezes, não, melhore o trabalho, mas melhore.
Isso aí é muito vago. Em que pontos ele pode melhorar? Então tem havido muito que chama um pouco uma banalização desse retorno, dessa interação mesmo online. E a culpa não é só do tutor, é um pouco do esquema montado assim muito para atender grupos grandes e também não ter uma certa acompanhamento do tutor, que significa, se você tem que dar um retorno personalizado a esse aluno, que seja personalizado e não uma coisa meio banal. Uma outra questão é o que eu chamo de pobreza do acesso. O que quer dizer? Não é só daqueles que não têm, mas mesmo os que como nós temos acesso, que eu chamo de ambientes tecnológicos de aprendizagem para nós hoje, ou pelo menos para mim, são pobres. Quer dizer, para quem começa a ver a primeira vez a internet, é deslumbrante. Mas quem já está há anos nela, a gente pensa que poderia avançar muito mais. Reconstruir um pouco no virtual e no digital, conjunto de ferramentas de comunicação para o professor, para o aluno, para o orientador, muito mais intuitivas, rápidas, bonitas, fáceis. A coisa está evoluindo, esses ambientes são melhores. Nós temos ambientes interessantes, como o Moodle agora, por exemplo, que no mundo inteiro está adotando, mas no fundo é muito baseado em texto, depende, apesar de que você aceita vídeo, aceita outros recursos, ainda lhe falta um pouco o ambiente, por exemplo, de comunicação, ser um ambiente interativo, fácil, onde o aluno veja o professor o aluno, uma série de coisas que eu creio que é para aí que caminhamos, mas ainda as coisas não estão prontas. Estamos chegando lá, mas ainda não chegamos. É um pouco por aí que eu vejo. Depois nós temos uma regulamentação do MEC extremamente detalhista, desconfiada, como no presencial, que em parte se justifica pela nossa tradição também de autoritária ibérica, e de outro lado também porque nos acostumamos a sempre controlar pelo pior, quer dizer, se alguém pode me enganar, então eu vou tomar todas as medidas para que não me engane, mas parece que todo mundo quer me enganar. Eu creio que em educação a grande maioria não quer enganar, mas tem realmente alguns que se aproveitam, tem instituições que aproveitam qualquer brecha para tentar dizer que aquilo é ensino, tem investidores que estão preocupados com o lucro e não realmente com a educação. Então, a regulamentação muito detalhista, numa área que evolui muito rapidamente, se torna inadequada. Então, aqui podemos ver algumas situações em que, em outros países, não regulamentam do mesmo jeito que nós. Vamos dar, por exemplo, algo que o Brasil exige para todo mundo. Primeiro, os cursos superiores devem ter a duração mínima que tem no presencial. O EAD foi feito justamente para a flexibilidade do tempo. Então, de repente, uma pessoa que é adulta poderia fazer um curso de 4 anos em 2? Poderia. Mas depende da disponibilidade, da experiência, enfim, da vivência. O que acontece é que, como alguns aproveitam essa flexibilidade para vender um curso de curta duração, necessariamente, faça um curso que duraria 4 anos, faça em 2, e aí coloca isso como chamariz de marketing, aí o MEC se viu meio que constrangidamente obrigado a dizer, olha, não dá para fazer em menos tempo. Mas isso, do ponto de vista conceitual, é irregular. O EAD, ele pode ser feito em menos tempo. Um aluno de tempo integral, um aluno que possa pesquisar, ele poderia fazer em menos tempo. Então, aí eu entendo o que está por trás. E eu entendo por que há essa regulamentação. Mas do ponto de vista legal poderia ser contestada. E conceitual também. A mesma coisa sobre a avaliação presencial. O peso hoje, maior, tanto no decreto que teve no final de 2005, como agora numa portaria em janeiro, da avaliação, é no presencial. É um contrassenso com todos os modelos pedagógicos construtivistas que nós queremos defender. Se nós queremos que o aluno construa a aprendizagem ao longo do processo e não somente no momento final, vem o MEC e diz, olha,
É no momento presencial final que você tem que atribuir o peso maior da avaliação. E tem que ser presencial. Duas medidas assim que me parecem muito contestáveis. Primeiro, que o peso maior tenha que ser no presencial. Você esvazia a ideia de processo. E você introduz a desconfiança que já existe na sociedade sobre EAD. Então, é no EAD que você diz, olha, podem se enganar, podem me enganar, podem dizer, não, estou fazendo ao longo, mas não estou fazendo. É um absurdo. Ou você confia na instituição ou não confia. Se não confia, supervisiona e veja como está fazendo. Porque no presencial eu também posso enganar o MEC. E quantas faculdades se enganam, dizendo esses cursinhos de fim de semana, nesses alunos que assinam uns pelos outros, naqueles que só vão para fazer prova no interior de muitos lugares. Então, no presencial pode se enganar, mas não é por isso que eu tenho que estar criando uma legislação que asfixia todo mundo. Então, no EAD, eu creio que dizer que a maioria, o peso maior do presencial, eu digo, tem que ser no presencial, do meu ponto de vista, está conceitualmente errado. Uma outra coisa, nós temos muitos países que têm avaliação à distância, avaliação pela internet. Você coloca uma senha, você coloca uma presença biométrica, veja qual é o recurso. Então, controla quem é que está do outro lado fazendo a avaliação, mas faz a avaliação. Hoje você vai lá fazer a renovação de carteira de motorista e você faz uma avaliação à distância e aperta cadastra sua senha digital, presença biométrica e faz uma prova de conhecimentos. Lá, o Detran faz uma avaliação à distância e o MEC exige avaliação presencial. É um total contrassenso. Tem universidades no mundo inteiro que você pode fazer um curso totalmente online. Por que nós não podemos? Não, o MEC diz que não pode. Isto é um contrassenso. Então, é um resquício de autoritarismo e de preconceito contra a educação à distância. Eu sei e até entendo o que está por trás, como eu disse antes, porque realmente tem instituições que no EAD aprontam no presencial, mas está conceitualmente errado e temos que avançar. Uma outra questão legal que deve avançar é a relação entre o presencial, que se transforma em semipresencial, e o EAD, que no fundo é semipresencial, e o encontro um pouco progressivo dessas áreas. No presencial, foi desde 2001 permitido ter até 20% de atividades à distância. E aí, aos poucos, na portaria de 2004, se chamou isso de curso semipresencial. Na medida em que no EAD você tem que ter presença física, também, no fundo, também o EAD é semipresencial. Então, nós não temos o EAD total no Brasil. Então, o EAD de 20%, pergunta ao MEC, por que 20%? Não, porque... Não, e por que não 25%? E por que não 30%? Porque vocês não... Em lugar de limitar, vocês colocam que o importante é o projeto pedagógico. Um projeto de uma determinada área de conhecimento permite maior flexibilidade do que outra. Por que não autorizar isso? E por que, então, essa mania sempre de estar limitando um pouco pelo medo? Então, hoje poderíamos, e vamos caminhar, pelo menos o MEC, então vai flexibilizar de 20 e vai passar para 40. Olha, já cedi, agora antes era 20, agora vou chegar a 40. Mas ainda há resistências na própria Secretaria de Ensino Superior, ainda não saiu uma portaria, mas devemos caminhar para, também no presencial, ter quase metade do tempo já à distância. Então, na verdade, o que isso quer dizer? Na verdade, nós estamos um pouco indo isso para o que eu chamo de os próximos passos do EAD. Estamos indo para ter um pouco o semipresencial e o à distância. Então, vamos ver um pouco esses próximos passos. A multiplicação do modelo de teleaula, polos e atividades online, diversas formas de educação online para grupos pequenos e grandes, e a aproximação e integração com os modelos presenciais. O EAD e o presencial vão estar muito juntos, porque não se justifica. Você vai ter alunos que
farão alguns módulos presenciais, vão fazer outros módulos à distância, junto com alunos à distância ou não. Alunos à distância que estão próximos de uma região poderiam fazer também alguns módulos presenciais. O módulo presencial vai ter uma parte presencial e outra parte à distância. Então, na verdade, você vai ter uma série de situações muito flexíveis, e que é isso que nós temos que fazer, mudar toda essa obrigatoriedade de estar todo o tempo no mesmo local, no mesmo espaço, né? Então, já para dar algum tempo para as perguntas, assim, eu vou assim, ir finalizando com esta, um pouco para onde caminhamos, as perspectivas, que eu chamo de flexibilização progressiva e irreversível, modelos de acesso e de interação. Nós vamos ter que pensar um pouco, não temos esse modelo pronto. Flexibilizar significa propor várias situações diferentes, para grupos diferentes. Um grupo que um grupo que trabalha, um grupo que está dedicado integralmente, um grupo que mora perto, um grupo que mora longe, grupo que tem acesso a muitas tecnologias, grupo que tem acesso a menos tecnologias, enfim, grupo que tem uma formação, uma educação básica muito mais rica, e outro grupo que precisa de algum tipo de acompanhamento maior, ou de nivelamento, enfim, de atualização maior. Temos realmente que pesquisar e implementar novos modelos organizacionais. Quer dizer, a universidade, a faculdade, seja pública, seja privada, seja confessional ou não, seja com fins lucrativos ou não fins lucrativos, ela tem que ser diferente da que é. Tá, como eu falei no começo, ela é totalmente inadequada. Isso é um modelo de universidade, de organização pedagógica, muito mais focada num aluno que pesquisa, que aprende em grupo, que faz perguntas, que usa o MSN ou qualquer comunicação em tempo real, informalmente. Por que não aproveitar isso já? Modelos gerenciais muito mais flexíveis, participativos, adaptados, levar em consideração o trabalho que o aluno faz, se ele está trabalhando, ou incentivar desde o começo de cada curso a relação entre universidade e trabalho, universidade e prática profissional, sem dúvida, e não somente no final, no estágio. Modelos tecnológicos também muito mais maduros, confiáveis, ricos, assim, realmente fantásticos. Eu acho que é por aí que nós vamos, né? Para que vocês, sei que não dá para ver isso na tela, mas é a página em que vocês têm aqui na ECA USP-BR, que já vou colocar, é uma página com 4 áreas: educação, tecnologias, educação à distância, e aqui na educação, tecnologias, educação, aqui no meio vocês têm algumas... E comunicação pessoal, as questões de comunicação. Eu prometo colocar uma série de textos novos que fiz agora para um livro que deve sair em julho, pela Papyrus, e agora aqui educação à distância e semipresencial também, uma série de textos. E aí vocês têm já um pouquinho mais focada a página, e um pouco a página aí, e um pouco o e-mail para aqueles que eventualmente acessaram depois, ou então não puderam anotar porque estava muito pequena, letra miúda, a apresentação. Aí vocês têm para poder completar, e o e-mail para poder tirar algumas dúvidas. Se vocês quiserem agora, Yara, tirar algumas dúvidas nos últimos 10, 15 minutos, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Tá certo. Eu vou começar aqui de Belo Horizonte, depois, se o pessoal aí na Unifesp quiser fazer alguma pergunta, e também os alunos que estiverem nos assistindo nesse momento, que podem enviar e-mail para o videoconferencia@virtual.pucminas.br. Bom, Moran, eu acho que a sua fala, ela traz muitos pontos, muitas questões. A gente poderia ficar discutindo muito tempo, mas eu gostaria de começar com uma que diz respeito à legislação no Brasil. Como você bem mostrou, a legislação, ela parte do princípio de que precisa ter muito controle, porque há uma suspeita, né? Mas a gente tem hoje no Brasil cerca de 250 instituições que são reconhecidas, são credenciadas pelo MEC para trabalhar com educação à distância. Como essas instituições podem fazer para que a legislação não seja uma limitação à atuação delas, aquelas que trabalham de uma maneira séria e responsável, né? Porque a legislação até então ela tem
colocado vários limites, como, por exemplo, essa que foi publicada em janeiro de 2007, em janeiro passado, que diz respeito aos polos, né? A gente entende que é bom, que é importante que o MEC tenha um controle, mas quem está trabalhando de maneira correta vai se ver um pouco prejudicado, porque a visita do pessoal do MEC, né, dos especialistas, vai incorrer em uma série de despesas para as instituições. Isso é só um exemplo, né? Existem outras, o decreto de 2005 também traz uma série de limitações, como você mesmo colocou. Enfim, eu queria ver a sua opinião sobre como que as instituições que trabalham seriamente podem atuar junto ao MEC, se há espaço para fazer isso e como faria isso. Bom, é uma pergunta complexa, porque mudar a cultura do MEC não é nada simples, porque a cultura do país é extremamente centralizadora. Você percebe que esperamos que o governo sempre dite todas as normas e muitas vezes até as interpretamos além do que deveria. Mesmo com todas as aberrações que eu acho que são exigir avaliação presencial, dar maior peso, mas o MEC não diz que tenha que dar prova na avaliação presencial, não diz que tenha que ser múltipla escolha, enquanto a maior parte das instituições transforma esse momento presencial de avaliação em prova de múltipla escolha. E aí culpam o MEC por isso. Não, o MEC diz que tem que ter um momento presencial de avaliação e que tem maior peso. Ora, você pode fazer seminários, pode fazer apresentação de projetos, você poderia trabalhar com 1000 outras dinâmicas, até participativas, e que fossem de avaliação, mesmo aceitando que tenha que ser presencial, o que é questionável. Mas, então, as instituições, de alguma forma, também se escudam, vamos dizer assim, na legislação, para o mais fácil. Porque realmente eu acredito que fazer uma avaliação, uma instituição que tem centenas de polos, é muito mais cômodo pegar uma prova, aplicar no mesmo momento, múltipla escolha, que tabula tudo rapidamente e termina o problema. Então é muito mais barato, é fácil, é prático. O aluno aprende assim? Eu creio que não. Dentro de uma visão mais construída, o conhecimento. Mas para a instituição é uma mão na roda. Culpa o MEC e, ao mesmo tempo, baixa custo. Então, isso primeira coisa mesmo dentro da legislação, nós temos que atuar dentro da lei. Então, a lei é essa, nesse momento, nós temos que cumprir essa lei. Mas, ao cumprir essa lei, no primeiro momento, temos que encontrar como cumpri-la de forma abrangente. Não significa restringir ao mínimo, encontrar os pontos possíveis de interpretação dessa lei que são coerentes. E, ao mesmo tempo, ir questionando o que seja aberração. O conceito de polo tem que ser revisto. Polo significa uma estrutura de apoio a um aluno que esteja relativamente perto dele. O que acontece com o MEC? Para punir algumas situações que realmente eram irregulares, do meu ponto de vista. Assim. Por exemplo, eu sei de instituições que tinham parcerias e o parceiro colocava o polo, por exemplo, em cima de uma padaria, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma condição daquilo ser, vamos dizer assim, algo que lembrasse uma instituição de ensino superior. Não, mas sala de aula você monta em qualquer lugar. Não pode, tem que ter uma instituição, tem que ter um ambiente de aprendizagem. Mas também o MEC agora está dando um tratamento de polo ao equivalente a campus. Você não está abrindo um campus à distância, está abrindo só uma sede com apoio, um apoio. Então tem que ter alguns recursos, mas não precisa ser também aquela sofisticação que parece. Então, o que vai acontecer com algumas instituições particulares? Vão fazer algum polo, por exemplo, aí em Belo Horizonte, e o do interior, na hora da avaliação, vai ter que ir a Belo Horizonte. Agora, lá perto, lá no interior, lá em Ipatinga, não sei aonde, vão colocar uma espécie de subpolo. Quer dizer, algum apoio que é muito menor, que não tem que ser avaliado, etc., mas que, no fundo, equivale ao que até agora era polo. Então, eles vão, de alguma forma, adaptar a lei para não torná-la tão complicada. Em lugar disso, nós teríamos que simplificar a lei. Quer dizer, ter pontos de apoio, mas pontos de apoio com
uma série de condições adequadas, mas não só de infraestrutura, mas principalmente de pessoas que dão esse apoio. O modelo que o MEC tem por trás é o da UAB, que é aquele modelo de a prefeitura instala a infraestrutura física, salas, laboratórios, etc. E depois tem que ter a universidade, ela que capacita as pessoas, que ela acompanha essas pessoas. Do jeito que saiu essa portaria, ela inviabiliza ou dificulta muito para as novas instituições abrirem muitos polos. Terá que abrir poucos. É caro porque você tem que ter pelo menos 2 pessoas avaliando cada uma desses locais. O Ministério não tem essas pessoas para acompanhar toda a demanda existente e principalmente o recredenciamento de tudo que já existe. Então, aqueles que já estavam com muitos polos, o que fizeram foi ainda aumentar o número, entregar para o MEC e dizer, olha, eu tenho milhares de polos, porque sabe que o MEC não vai visitar 1000 polos. Então diz, eu tenho mais para quê? Para já garantir. O novo tem que provar. O outro, ele aposta na ineficiência do MEC, que é aquele que está instalado, e muitos aumentaram até o número de polos no final. Eles tiveram que apresentar quantos polos tem. Eles colocaram até muitos que não existem. Por quê? Ele sabe que, no máximo, o MEC vai fazer uma avaliação por amostragem. Vai dizer, olha, você tem 1000 polos, então vou lá em uns 10 ou 12 lugares. Se por acaso um deles coincide dizer não polos, não, tudo bem, esse aí não vai credenciar, mas ficam 990 e pouco autorizados. Então é uma coisa assim meio, um pouco, é uma lei que não vai pegar, pela absoluta falta de execuibilidade. Não, teria que ter pessoas indo ano inteiro só para, às vezes, avaliar uma única instituição. Não dá. Então, isso me parece uma coisa um pouco estranha. Vai ter que ser mudado o conceito de polo. E tem que exigir, do meu ponto de vista, menos avaliação presencial, mais qualidade na avaliação, projeto coerente e aí sim, que o aluno esteja acompanhado. Se eu tenho um grande suporte virtual, se o aluno pode me encontrar, eu não preciso estar o tempo todo fisicamente presente. Se a gente está se vendo, por exemplo, hoje pela internet é possível se ver, falar. Por que eu tenho que ir fisicamente a um local? O importante é ter contato, é ter interação. Esse é o importante. Tá certo. Uma outra questão ainda relativa à legislação, o decreto de 2005, publicado em 2005, ele prevê a possibilidade de oferta de cursos de pós-graduação estrito sensu. Mas a CAPES, que deveria ter deveria ter regulamentado, estabelecido as regras, ainda não fez, tinha um prazo de 180 dias, né? Isso seria mais ou menos no meio do ano passado. Então, como é que você acha que isso vai caminhar? Você acha que a CAPES vai acatar, vai estabelecer essas regras de funcionamento? Bom, a CAPES ela tem agido com autonomia e muita prudência no EAD, uma prudência que raia na beira do preconceito. Em parte, algumas experiências pioneiras, por serem pioneiras, às vezes pagam um preço, e elas, e principalmente os demais. Talvez por termos tido uma experiência que foi bem sucedida, e tão bem sucedida como a da Federal de Santa Catarina, da engenharia de produção, que abriu muitas turmas através de videoconferência, mas chegou um momento que o número de turmas para o número de professores que orientadores era muito desigual. Em alguns casos se dizia que até de 50 alunos para um orientador. Então aí a CAPES se apavorou e baixou diligência e fechou aquele que era um mestrado e doutorado à distância de uma federal, de uma universidade pública. De alguma forma, isso virou como uma espécie de motivo para não abrir, não legislar, não ter ainda
retorno numa área onde seria possível, pelo menos na área de humanas, mestrado e doutorado, há uma demanda enorme por capacitação para mestres e doutores, e há um conflito aí entre a área de humanas e de exatas. A área de exatas em mestrado e doutorado está muito mais voltada realmente para a pesquisa, e o modelo é ter um pesquisador, um laboratório, um grupo de alunos em torno de um projeto, e esse modelo, para ser feito à distância, é um pouco complicado. Então, essa área tem tido dificuldade em entender por que tem que ser feito à distância, e em parte está freando um pouco essa chamaria regulamentação específica. Mas em outras áreas, como a nossa de humanas, na área de saúde, também uma parte da área de saúde, você tem pessoas maduras que moram às vezes no interior, poderiam estar fazendo cursos aqui na Unifesp, na PUC, em outras grandes universidades, com autonomia, com colaboração, e estão sendo tolhidos. Então, realmente, há um preconceito, e espero que agora, com a pressão que está havendo da sociedade, a CAPES ela se mobilize para alguma solução diferente daquela que eu vi. Eu oriento num único curso que tem à distância hoje, que eu saiba, pelo menos, um curso profissionalizante, que é da Universidade Federal do Ceará, junto com a Unopar, Universidade do Norte do Paraná. Eu tenho 2 ou 3 orientandos, o número total de alunos são 20 orientandos, e o curso é por satélite. Então tem 4 ou 5 telesalas para 20 alunos, usando satélite, uma tecnologia altamente cara para esse número de alunos. Então, se na graduação, eu diria, escancarou demais, na pós-graduação, estrito senso, está restrito demais. Tem que haver um certo balanceamento aí, e creio que a CAPES está nos devendo ainda uma resposta adequada. Ela não dá nenhuma resposta, nem adequada nem inadequada. Não fecha, mas também, na prática, ela não autoriza algo que não seja equivalente ao presencial, com as mesmas características, e isso aí me parece um exagero. Poderia haver a possibilidade de fazer como no ensino da graduação, os 20% ou 25%, 30%, 40%? Seria uma saída para começar a fazer um programa estrito sensu à distância? Não, 20%, um pouco por extensão já, digamos assim, se permite na graduação 20%, acredito que na pós, estrito sensu, seria o mínimo. Mas teria que haver um pouco mais de flexibilidade, depende um pouco do modelo, do projeto, da área de conhecimento, da necessidade de práticas laboratoriais ou não, do tipo de pesquisa, assim, mas me parece muito retroceder, assim, não permitir uma flexibilidade numa área, vamos dizer assim, de educação de adultos. Quer dizer, estamos falando com pessoas já que tiveram uma década de aprendizagem. Já é incrível você estar limitando tanto essa área. Tem que haver alguns limites, sem dúvida, na relação orientador-orientando, aí sim. Mas você pode contratar professores colaboradores para orientar determinadas áreas, não necessariamente as matérias mais informativas, as matérias mais de informação. Isso poderia ter um formato muito mais à distância, sem dúvida. A questão da orientação, sim, tem que ter um pouco mais de cuidado. São 2 momentos diferentes do mestrado e do doutorado. Bom, eu acho que nós já passamos um pouquinho da 1 hora. O pessoal da Unifesp quer fazer alguma pergunta? Então faz uma pergunta. Não sei se daí dá para... não. Tem um aluno aqui que tem uma pergunta, um aluno de mestrado aqui. Como é teu nome? Tiago, aqui que vocês estão vendo aqui na frente. Professor, eu me pergunto às vezes se essa necessidade ainda que a gente tem do presencial, de estar indo a passos tão lentos, de a gente conseguir se desgarrar do presencial, não seria algo assim, mais da cultura do brasileiro, né? Meio que dessa necessidade de estar vendo o rosto, sabe? Isso não é um fator cultural que pesa, se há pesquisa sobre isso, enfim. Qual a sua opinião? Não temos muitas pesquisas, mas
nós somos um povo latino, gostamos de falar, de ver, nós temos anos de janela, de sala presencial. Sem dúvida que essa questão ela é uma questão que pega. E depois se apostou muito no online, através do computador, principalmente no online, antes da internet, que era a autoaprendizagem, aquele modelo CBT, aquele modelo de, como se chama, tipo instrução programada, que você tinha o conteúdo e atividades, e isso atrapalhou muito, porque focou muito a aprendizagem em conteúdo e pouco na interação. Agora com a internet, a gente pode ir misturando um pouco algum momento presencial, o contato também olho no olho, à distância, mas estarmos juntos, e depois a flexibilidade que sempre teve a educação à distância. Se algo tem de bom a educação à distância é que você adapta o seu universo de trabalho e também a aprendizagem. Você incorpora dentro e não só quando a instituição quer. Então, se nós perdemos isso, se transformamos isso numa teleaula, que você tem que ir a um local para aprender, não tem muita vantagem. Então, creio que há muito de cultural, há um pouco de preconceito embutido nisso, parece que na distância não aprendemos, como se... Eu sempre falo que eu sempre trabalhei a maior parte do meu tempo na USP, assim, com alunos em sala, mas eu dizia, em muitas situações presenciais, nós temos uma grande educação à distância no sentido pior. Quer dizer, o aluno está longe, está distante, está pensando em outra coisa, mesmo que esteja fisicamente presente. O aluno estava de corpo presente, mas estava de alma ausente. E, ao mesmo tempo, nós sempre tivemos educação semipresencial, porque nós íamos de manhã, por exemplo, para a aula, e depois tínhamos uma série de atividades para fazer em casa. Então, na verdade, eram atividades à distância, não monitoradas, que depois você voltava e apresentava para o professor. Então, na verdade, nós sempre tivemos educação semipresencial e agora podemos caminhar para uma educação pontualmente conectada, audiovisual, e o restante através de atividades colaborativas, flexíveis, não necessariamente em tempo real, que é todo, eu diria, o melhor dos mundos na aprendizagem. Equilibrar o ritmo pessoal e, ao mesmo tempo, a ideia de trabalhar em comunidade, de ter um grupo, de tirar esse ranço da educação à distância como algo chato, muito solitário, que era das primeiras etapas onde tudo era pelo correio, era realmente à distância, onde estava meio sozinho, a resposta demorava dias ou semanas. Hoje não. Você tem situações completamente diferentes, mas ainda as ferramentas que nós temos não são totalmente adequadas para uma interação muito viva. Essas que têm interação muito viva ainda são um pouquinho custosas. Então, nós temos que passar para uma outra situação, ter tudo integrado, tudo fácil e tudo, vamos dizer assim, muito mais adaptado a este aluno novo, principalmente aquele que já nasceu com a internet, que é muito diferente de nós adultos que pegamos a internet no caminho. Eu tenho mais uma pergunta aqui, só um instantinho, que o pessoal já vai me passar. Uhum. Quem que é? Pode ser? A pessoa... Quem é que mandou o e-mail? Mas o pessoal está vendo aqui. Eliane Pinheiro. Eliane Pinheiro é aluna nossa no curso de AD, ela manifesta satisfação em participar dessa videoconferência e ela te questiona a respeito da autonomia do aluno da educação à distância. Bom, Eliane, é um prazer estar com você realmente eu me questiono na autonomia de a maior parte dos alunos hoje que chegam à universidade. Na verdade, eles muitas vezes não sabem pesquisar, têm dificuldade em interpretar um texto, em trabalhar em grupo de verdade, não entregar alguém que faça um trabalho pelo grupo, que nisso tem bastante experiência. Então, há um campo muito grande de falta, chamaria, de autonomia. E principalmente gostar de aprender. Você tem autonomia quando você aprende em qualquer momento, em qualquer situação. Boa parte das pessoas, muitas vezes são alunos meus de mestrado, às vezes de doutorado, você tem que estar quase que atrás deles, estar cobrando as coisas. Significa que ainda não tem autonomia.
de aprender. Então, não é só no EAD, mas você tem razão que no EAD a questão pode ser ainda mais difícil, porque ela pressupõe que o aluno tenha um tempo maior de gerenciamento de autoaprendizagem. Então, porque no presencial ainda tem um professor lá que te faz uma chamada se você estiver distraído. Enfim, à distância, se você perde prazo, se você não gerencia bem seu tempo, se deixa tudo para a última hora, você vai ter dificuldades. Ou então, se o curso for bom. Se for aqueles cursos meia boca, você não tem nem autonomia, só terá o diploma. Tem muita gente que vai ter só diploma, mas não vai ter autonomia. E eu não sei se numa sociedade para a qual caminhamos, basta o diploma. Tem que ter realmente a capacidade de aprender, de aprender coisas novas, de continuar implementando. Então você tem razão quanto à preocupação com a autonomia. A minha preocupação é com a autonomia no todo, no presencial, na distância, na educação básica, que também está uma calamidade. Então, se lá embaixo o buraco não for consertado, o aluno que chega na faculdade, ele vem muito mal preparado e nunca vai ser autônomo. Ele tem que estar você guiando como se fosse uma bengala para atravessar toda a rua. Então, você não pode estar com cada aluno o tempo todo. Você dá algumas diretrizes, tira uma ou outra dúvida, acompanha uma ou outra atividade, mas a maior parte do tempo o aluno tem que se virar. Como na vida, cada um de nós tem que se virar. E senão, o curso à distância não preenche os objetivos. Bom, professor Moran, na verdade a Eliane faz algumas outras considerações aqui no e-mail que ela enviou, mas a gente já passou um tempo razoável aí do prazo que a gente tinha para essa videoconferência, então eu vou encaminhar essas considerações que ela fez para o senhor e vou agradecer a sua presença, agradecer mais uma vez ao pessoal da Unifesp e as pessoas que estão presentes aí no auditório da Unifesp e aqui na PUC Virtual, a presença dos alunos também e as outras pessoas que porventura nos assistiram nessa videoconferência. Muito obrigada. Eu peço desculpas aos meus colegas aqui da Unifesp, porque quando começamos tinha 2 ou 3 alunos, então eu me sentei aqui ao lado e pedi que ficassem aqui perto. Eu me empolguei, não vi, de repente tinha mais aqui atrás, eu poderia ter ido a um outro local onde eu ficaria mais olhando os alunos presenciais aqui. Então, desculpem-me que eu comecei aqui já não vi um pouco o ambiente, mas foi muito bom estar com vocês, gostaria de ter debatido mais. É interessante sempre ter este contato ao vivo, que nos permite assim, o olho no olho, e os que estão na internet, ao vivo, nós poderíamos ter, se tivéssemos webcams, poderíamos ter também o retorno visual, e já a possibilidade de fazer perguntas ao vivo, à distância, mas enfim, esses ambientes é que nós temos ainda que aprimorá-los para que essa comunicação realmente aconteça. Foi muito bom e ao grupo de alunos que continua comigo aqui na PUC, nós vamos ter contatos através do fórum, que já tem uma questão lá para vocês responderem, e nela nos veremos, e outras questões eventuais no fórum livre que possam ser colocadas relacionadas a essa questão de avaliação de cursos, instituições, projetos à distância. Muito obrigado aí a todos vocês. Tá bom, muito obrigado, pessoal.